Salve galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente está aqui na nossa aula sobre o papel do Estado Nacional na organização do território. Eu coloquei como título aqui para vocês o enfraquecimento do Estado Nacional, uma questão, né? O autor da apostila ele coloca como um enfraquecimento, eu estou supondo isso. O que é supor? Eu estou relativizando. E ao longo dessa aula eu vou colocando os pontos que a gente pode questionar se há ou não um enfraquecimento ou se esse enfraquecimento ele é relativo, se ele depende de algumas coisas. Então, o nosso objetivo é refletir sobre o papel do Estado Nacional na organização do território e o seu suposto enfraquecimento. O nosso texto base é o da apostila de vocês, da página 24 e 26. Então, se vocês quiserem acompanhando pela apostila, é interessante. E para começar, por que nós consideramos importante dialogar com o conteúdo apresentado na apostila? Por que é importante a gente questionar, né? Porque o enfraquecimento do Estado-nação é relativo, ou seja, depende do aspecto que a gente está analisando. Vamos lá. O suposto enfraquecimento do Estado Nacional pode ser pensado de diversas formas. Crise de financiamento público, crise política. O que seria essa crise política, né? A representatividade institucional. Então, se os políticos, sejam vereadores, deputados estaduais, prefeitos, governadores, o presidente, deputados federais, senadores nas diversas escalas, né? Desde a municipal até a federal, se eles estão nos representando e as outras instituições também. A confiança da população nas instituições, seja, sei lá, na saúde pública, na educação, que se relaciona com esse ponto que eu coloquei no final aqui, serviços públicos com qualidade questionável, e a questão da destruição ambiental, que é o exemplo que eu vou utilizar para explicar para vocês por que é relativo esse enfraquecimento do Estado Nacional. A gente tem que entender que o Estado pode ser compreendido como um espaço de disputa de poder político, ou seja, decisório, de onde parte a tomada de decisões. Então, o Estado, a gente já conversou sobre isso em outras aulas, com E maiúsculo aí, né, ele representa o poder público, né, aqueles representantes que a gente elege desde senadores, deputados e o presidente até na esfera municipal. Tá? São eles que organizam e tomam as decisões para melhor organizar o território. Na visão de alguns autores, o Estado já tem uma finalidade pronta, né? É como se o Estado já tivesse um compromisso dado e isso vai acontecer e pronto, de cuidar da saúde, da educação, do meio ambiente, da questão do emprego, por exemplo. Mas, na prática, o Estado é tomado por diferentes interesses, né? Por meio dos deputados, senadores que são eleitos para defender interesse específico e o próprio poder executivo, né? Então, não está claro que o governo ele vai agir sempre defendendo os assuntos públicos mais essenciais, como eu citei aqui, que é a educação, saúde, o meio ambiente, por exemplo. Vamos pegar o exemplo aqui agora do meio ambiente. Recentemente, muitas informações sobre... a gente teve muita informação, né? Recebeu muita informação sobre as queimadas na Amazônia. Aqui tem uma imagem, né, que eu coloquei para vocês, lá no fundo a queimada, que são crianças, né, povos originários, que a gente costuma chamar de indígenas, fugindo dessas queimadas. Aí, ó, a reação da população em geral, quando essas informações caem na mídia e nas redes sociais, a nossa reação é de comoção e preocupação, né? Primeiro aquela comoção com as populações também, alguns se preocupam mais ou menos, mas o que chama atenção sempre são as imagens
da destruição do próprio bioma, os animais fugindo, mortos, né? Essa é a nossa preocupação. Aqui ao lado tem uma passeata lá em Belém, né, para salvar a Amazônia. E aqui abaixo a gente tem uma imagem de satélite retratando o registrando as consequências dessa queimada, né, que as fumaças foram percebidas em várias partes da América do Sul, né? Essa parte aqui, ó, que eu vou chamar a atenção aqui, que eu estou grifando para vocês, é essa fumacinha aqui mais clarinha, né? As outras são nuvens mesmo, e de onde está partindo. Então, várias partes da América do Sul estavam realizando queimadas. Essas queimadas chegaram até aqui na região sudeste e outras regiões do Brasil, tá? E aí, por outro lado, o governo e alguns deputados, alguns representantes políticos, eles procuraram minimizar o impacto das queimadas, contrariando inclusive as informações científicas, né? O que gerou muita confusão, tá, na opinião pública. Aqui ao lado eu coloquei também um mapa, uma imagem, né, de onde, né, tem um corredor de fumaça aqui, que foi percebido também e depois trabalhado. Isso que é uma imagem de satélite que foi já trabalhado, onde tinha menos, e depois no dia que a gente sentiu mais, em mais ou menos agosto do ano passado, que essas fumaças foram mais percebidas aqui, né? É o inverno, a quantidade de chuva diminui, então essas fumaças são mais, a poluição gerada pela fumaça, elas são mais percebidas, né? Então, assim, voltando à questão desse tópico que a gente está conversando, o governo federal ele procurou ao máximo, né? Se vocês fizeram uma pesquisa rápida aí, eu acredito que vocês vão achar muito fácil o quanto o governo federal tentou minimizar os efeitos das queimadas na Amazônia. Mas por que será que alguns representantes políticos fazem isso, né? Por que o governo federal fez isso? Provavelmente porque defende interesses ligados ao agronegócio, o exemplo que eu estou colocando para vocês, que é um dos setores que mais destrói os biomas no Brasil. Aqui, né, na imagem tem tanto a produção pecuária, né, a criação de gado de corte também, e abaixo aqui provavelmente a destruição da floresta e depois ou o plantio mesmo de capim para a criação de gado, ou o que é mais comum lá nessa fronteira agrícola aqui, soja. O principal plantio lá é soja mesmo. Mas para alguns autores o Estado deveria defender os interesses gerais, mas isso não acontece na prática por diversos motivos, né? A gente não vai comentar aqui agora, mas o que eu insisto para vocês? O Estado é um campo de disputa de poder e que hoje se encontra dominado por interesses empresariais, né, que chocam com a preservação ambiental, só para ficar no exemplo da questão ambiental. Então, não é interessante para a maioria dos empresários, principalmente ligado ao agronegócio, que as leis ambientais produzidas tanto por um esforço popular, né, quanto pelos representantes mesmo políticos, elas sejam rígidas. As leis não podem ser rígidas para o agronegócio, senão eles não conseguem avançar e produzir, né? E para produzir eles precisam destruir. Dessa forma, o Estado entra em disputa principalmente por agentes econômicos, né? Aqui eu cito o sistema financeiro internacional, as empresas multinacionais. Aqui, as empresas multinacionais a gente pode incluir as produtoras de grãos, né? Falei a soja, o milho, o algodão, e tantos outros grãos e tantas outras culturas, monoculturas que normalmente destroem o ambiente. E os blocos e mercados regionais. Pessoal,
Outra forma da gente compreender também esse suposto enfraquecimento do Estado é o que o autor coloca para a gente na apostila de vocês, na página 25, dá para a gente acompanhar aí, uma governança global, né? O que seria essa governança? Eu grifei aqui para vocês para facilitar, é uma forma democrática e pluralista de administrar ou governar, em que vários sujeitos, não apenas o Estado, participam e interagem procurando chegar a uma proposta, chegar a propostas e formas de ação globais. Então, assim, uma governança global seria a participação da população, mesmo que seja local de um país, em decisões globais, né? É um novo significado aí que surgiu, principalmente pós final da década de 90, início dos anos 2000, né? E depois de muitas crises econômicas e agora com as crises ambientais. Falando que, né, no cenário internacional, a governança é uma forma de lidar com certos problemas globais, né, como eu comentei, como o meio ambiente. Então, o exemplo que a gente usou ambiental é muito importante para isso, né? O quanto houve uma preocupação global em relação ao impacto das queimadas na Amazônia. É importante a gente colocar isso em destaque, tá? Hoje, né, se eu fosse colocar um exemplo mais atual ainda, né, a geografia interessante dela é trabalhar essas questões da atualidade, muito assim, real, é essa pandemia, né? Como está precisando uma articulação global para tentar frear, né, o avanço da pandemia. Mas vou deixar esse momento ou esse tema para mais para frente, para a gente até ter mais tempo de pesquisa e organização aí para a gente discutir. Com certeza a gente vai conversar sobre isso no futuro. Então, no cenário internacional, a governança é uma forma de lidar com problemas globais. É importante vocês entenderem isso. Aí, no finalzinho aqui desse parágrafo, né, no finalzinho desse texto, tópico aqui, ele conversa com a gente, ele fala o seguinte, ó, a governança deve ocorrer de forma democrática, né? Então, e com participação de diversos, participação ativa de vários atores não estatais, né? Que ele cita as organizações internacionais, ONGs, empresas multinacionais. E aí, o que eu chamo a atenção para vocês aqui, né? Empresas multinacionais foi uma questão que eu já coloquei em sala de aula e eu vou enfatizar. Dentro de uma governança global, para vocês, uma questão que eu vou deixar um desafio aí, ONG, atores locais, participação, né, da população e empresas multinacionais. Quais desses atores, eles conseguem exercer mais poder de influência, né? É importante essa questão. Galera, então para concluir, né, a nossa aula de hoje, eu quero chamar a atenção que o Estado Nacional continua sendo a unidade socioespacial que reúne a disputa de diversos interesses das diferentes classes sociais de um determinado território. O que significa isso, né? O Estado não deixou de ser importante. E se a gente quiser trazer mais exemplos sobre isso, é só a gente pensar o quanto agora os países estão se esforçando, né, para salvar vidas e uma preocupação grande com a economia também diante da pandemia. O outro ponto, a expressão suposto enfraquecimento que eu coloquei, né, para vocês, sugere que o Estado não está com menos poder e sim que há uma mudança na disputa de poder no interior dele. É importante vocês entenderem isso. Tá? Depois, o Estado, diante das relações internacionais, pode ter se enfraquecido, mas a política territorial das nações depende ainda dele. Então, cuidado com isso, né? O Estado, o enfraquecimento dele, ele é relativo, tá? No cenário internacional, diante da economia global, o Estado ele perde um pouco de força, mas dentro dele a organização ainda depende. A via é política, tá? E por último, as organizações internacionais como a ONU, a OMC, não comandam o mundo todo. A ONU, por exemplo, ela orienta, ela faz levantamentos de dados, mas ela não comanda. Tá? Não esqueça de reler o capítulo 3, realizar as atividades propostas aí dentro dele.
das páginas 22 a 28. Na próxima aula a gente vai falar sobre mídia, tudo bem? E a sugestão que eu dou de vídeo é só digitar lá no YouTube e pesquisar a Invenção das Nações. Fica aí como tarefa para vocês. Um abraço para todo mundo aí, tudo de bom.